Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes a muito fortes para uma grande área do litoral brasileiro que vai de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, até o extremo sul da Bahia. Esses ventos mais fortes são formados por um anticiclone, um sistema atmosférico bastante comum nesta época do ano. O fenômeno deixou os pescadores apreensivos. Nas imagens de satélite é possível ver a formação de um anticiclone. O sistema de alta pressão ocorre numa camada mais elevada da atmosfera e traz para o oceano um ar extremamente frio e seco. À medida em que a superfície do oceano vai aquecendo ao longo do dia, esse calor ele gera uma maior intensidade do vento. Então, normalmente começa com uma brisa mais fraca nas primeiras horas da manhã e ela vai se intensificando, normalmente a partir de 11 horas, meio-dia, com um ápice mais para o final da tarde. Depois, quando anoitece, a superfície vai resfriando e esse vento perde um pouco de força. Esse sistema de alta pressão é o responsável pela formação de ventos fortes e muito fortes. O que muita gente não sabe é que o anticiclone é bastante comum nesta época do ano. O anticiclone ele gera as condições que a gente conhece de céu claro, sol, tempo bom e brisa marinha. Nessa época do ano ele consegue eventualmente gerar ventos mais fortes e muito fortes. Então a condição é céu claro, sol, tempo bom, mais ventos fortes. E os ventos fortes podem promover impactos no litoral e no mar. Durante a atuação do anticiclone, o vento pode atingir velocidades entre 50 e 74 km por hora. Em terra, as rajadas são capazes de quebrar galhos de árvores. Caminhar contra o vento também fica mais difícil. O mês de setembro marca o início do predomínio do sistema de alta pressão, que segue até o fim do verão. As condições climáticas são desfavoráveis para os pescadores. Em Macaé, no norte fluminense, por exemplo, quem atua no setor fica atento aos boletins meteorológicos emitidos pela Marinha do Brasil. Inclusive, o órgão divulgou um alerta sobre a formação de um anticiclone posicionado nas proximidades do litoral. Há a possibilidade de ventos fortes e muito fortes desde Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, até o extremo sul da Bahia. Com o mar agitado e ventos fortes, a pesca artesanal fica prejudicada. Os pescadores têm dificuldade de ir no mar poder trabalhar. Além de tudo, a quantidade de pescado também é bem reduzido. 50% da produção nossa nesses meses de agosto, setembro, que a gente fala invernada. Com certeza 50% é reduzido a quantidade de pescado aqui no mercado de peixe. Na cidade, os cerca de 1.000 pescadores trabalham com pequenas e médias embarcações, que são as mais vulneráveis. A Capitania dos Portos de Macaé que está sempre mandando a previsão do tempo para todos os pescadores. A gente coloca nos grupos. Então, quando eles veem que a quadra está boa, mesmo nesses meses de agosto e setembro, eles vão no mar e conseguem pescar ali 2 dias, 3 dias e retorna para a terra. Aí espera o tempo acalmar de novo para depois retornar. Passando agosto e setembro, a gente chega para outubro, novembro, dezembro, janeiro, que é o mês que a pescadinha faz a desova, é onde com certeza a gente consegue capturar mais pescado e o preço também é mais valorizado. O alerta da Marinha se restringe à região oceânica. No entanto, a Defesa Civil de Macaé se mantém atenta às condições, principalmente nas áreas de risco, como os bairros Lagomar e Fronteira. Em São João da Barra, a Defesa Civil está preparada para atuar em qualquer eventualidade. Segundo a Marinha, a recomendação aos pescadores é evitar sair com as embarcações neste período. A safra de laranja 2024-2025 foi reestimada para baixo. Os números foram divulgados pelo Fundecitrus. A queda é de 7%.
A primeira reestimativa da safra de laranja 2024-2025 do Cinturão Agrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro foi divulgado esta semana e aponta a produção de quase 216 milhões de caixas, uma diminuição de 16 milhões, 7% a menos do volume estimado em maio. A estiagem e as altas temperaturas impactaram diretamente a produção. Os frutos estão menores por causa do clima quente e seco. As condições climáticas previstas em maio para os primeiros 4 meses não se confirmaram e o volume de chuvas foi 31% inferior ao esperado. As temperaturas mais altas também aceleraram a maturação dos frutos, levando a um ritmo de colheita mais rápido. Em meados de agosto, cerca de 45% da safra já estava colhida. Neste período, a média histórica é de aproximadamente 30%. O Fundecitrus informou que nas próximas semanas vai ser feito um novo levantamento de campo. Esse trabalho é necessário excepcionalmente nesta safra, porque a quarta florada ainda estava acontecendo em alguns talhões, quando a contagem de frutos foi realizada em março e abril deste ano. As exportações de ovos caíram pelo segundo mês seguido. O volume vendido em agosto foi quase 5% menor que o comercializado em julho. No mês passado, o Brasil exportou 1.200 toneladas de ovos in natura e processados. Os números foram divulgados pelo CPEA. O volume é 4,7% menor que a quantidade vendida em julho. Se comparado a agosto de 2023, a queda foi de 42%. Do total exportado, apenas 24% foram produtos processados, o que significa menor índice registrado desde dezembro de 2022. A maior cooperativa de cafeicultores do país reuniu os produtores e especialistas para discutir os efeitos da mudança climática na produção de café. As temperaturas elevadas e a falta de chuvas ao longo da safra 2024 de café podem impactar de forma negativa a próxima safra do grão no Brasil. Essa é a preocupação dos produtores e também da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do país, que atua no Cerrado Mineiro, sul de Minas, Matas de Minas e Média Mogiana Paulista. De 2020 para cá, a nossa produtividade, com todo o incremento tecnológico, inovação, manejo que os cafeicultores, produtores têm efetivado nas suas propriedades, não cobre essa deficiência climática. Hoje que a gente busca mais trazer a questão de sustentabilidade, depende muito do clima. Se o clima ele estiver favorável, nós vamos ter uma produção positiva. Esse ano era para ser uma das maiores safras esperadas. Então, devido à questão climáticas e excesso de temperatura, essa elevação comprometeu o tamanho do grão de café. O clima foi tema de um encontro entre cooperados que discutiram com especialistas os problemas enfrentados nesta última safra, que apresentou menor produtividade. O ano de 2023 e 2024 foi caracterizado por um El Niño e a consequência de El Niño é altas temperaturas e chuvas irregulares. E para nós, o que trouxe de consequência esses fatores? Em momentos importantes para o nosso sistema produtivo, houve altos picos de temperaturas. Que momentos foi esse? Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023. Esse aumento de temperatura, essas temperaturas altas, ela causa um estresse para a planta, no qual faz ela consumir a energia que seria gasta ali para enchimento do grão. O clima, de uma maneira geral, não somente no Brasil, mas como no mundo, ele tem impactado negativamente a produção de café. Haja visto que nós temos quebras significativas de café aqui no Brasil, e eu posso citar também o Vietnã, que dependendo da região, o clima vai derrubar essa produção de 30% a 50%. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e por isso os olhos do mercado internacional se voltam aqui para o país. Debates como este sobre o clima estão sendo cada vez mais recorrentes
diferentes. Especialistas estão trazendo alerta para os impactos na cafeicultura para a safra seguinte. O que nos preocupa agora? As chuvas pararam mais cedo, ela parou ali em março. O que nos preocupa se essa condição persistir, se essa seca prolongar mais um pouco, como ela começou mais cedo, pode nos prejudicar para a próxima safra de 2025. Para o professor de Fisiologia da Universidade Federal de Lavras, existem manejos que podem minimizar os efeitos do clima nas lavouras. Uma das maneiras que nós podemos fazer para não ter os mesmos problemas que nós tivemos na safra desse ano é adotar manejos que aprofundem o sistema radicular. Ao aprofundar o sistema radicular, essas raízes vão absorver mais água, vai permitir que as plantas transpirem mais e com isso, e ao transpirar mais, elas vão abaixar as temperaturas. Então essa é uma maneira natural que a planta utiliza como um mecanismo de defesa para abaixar a sua temperatura foliar, ainda que a temperatura do ambiente esteja alta. E com os problemas climáticos enfrentados não só pelo Brasil, os preços do café chegaram a patamares bem atrativos. Embora o arábica dê sinais de acomodação nas altas, o Conilon atingiu valores jamais vistos no mercado. Outra boa notícia é que, apesar da alta de preços, o consumo da bebida segue crescendo em todo o mundo. A gente vê o mundo bebendo café, a gente vê os jovens tomando café em praticamente todos os países onde a gente frequenta, onde a nossa equipe vai para vender os nossos cafés. Então, nós estamos assim, eu diria que tem impacto do clima, sim, claro que tem, mas também tem o impacto do consumo e isso é uma boa notícia para nós produtores. O Record News Rural tem acompanhado de perto os impactos das queimadas e do tempo seco em várias regiões do país. Já mostramos os prejuízos em muitas culturas e hoje a gente fala do café. No interior paulista, o fogo destruiu plantações e, com isso, a próxima colheita deve acontecer só em 2027. Quem chega para falar do cenário atual é o Lucas Ubiali, que é produtor e também engenheiro agrônomo da Fundação Procafé. Lucas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly, bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente é uma situação alarmante aí para todos os produtores da nossa região, região de Franca, Ribeirão Preto, que está sendo afetada com as queimadas. Os produtores de café, produtores de cana também estão sendo afetados com isso, as usinas, e é um momento muito preocupante para todos nós, principalmente no setor cafeeiro aí, que os produtores vão demorar para poder conseguir recuperar essas áreas. Neste momento, ainda há focos de incêndio na área rural na sua região? Neste momento, ainda temos focos de incêndios pela região. Nós temos cidades como Pedregulho e Franca, Ribeirão Corrente, Altinópolis, que foram afetadas com fogo e ainda estão uma situação de alerta aqui para essas propriedades que estão em torno aqui, e ainda temos focos de incêndio e ainda tem muito risco de outras áreas, outras propriedades pegarem fogo. Lucas, inclusive essas imagens você enviou para a nossa produção, ou seja, os produtores estão ali tentando combater os focos de incêndio, uma situação realmente muito difícil e triste também. Até porque com geada, né, o setor está mais acostumado, mas incêndios dessa proporção não, né? Não, o café em si não é comum, né? A gente ter fogo nas lavouras cafeeiras não é muito comum, em vista que o tempo da época da seca é uma época que o produtor está ativo ali para a colheita do café, e os produtores foram pegos de surpresa com essas queimadas e estavam fazendo de tudo. No caso, nessa imagem que passou com o ramo de café, era eu, inclusive, ajudando um vizinho da propriedade lá para poder combater o fogo. E é uma situação muito preocupante e não tem muito o recurso, né? A gente foi pego de surpresa lá na região, todas as regiões foram pegas de surpresa com esse fogo, não estão acostumados, e a gente vem de uma situação que nós tivemos geada esse ano. Seca é uma preocupação muito grande também, e diferente da geada, que ela vem, ela mata, chega a matar a planta do café, mas ainda temos gemas de diferenciação aí para poder brotar um café novo, o fogo não. O fogo, onde ele passa, ele vai matar
aquele tronco, matar aquelas células que poderiam gerar um broto novo, e aí, infelizmente, o produtor não consegue fazer uma poda, o produtor não consegue recuperar essa lavoura. Ele vai ter que plantar de novo. Infelizmente, quando a gente fala de que vai colher só em 26 ou 27, né? O café, diferente de outras culturas, ele demanda um pouco mais de tempo, um preparo maior para poder implantar essa lavoura, para a gente conseguir plantar. Então, o produtor teria que já estar se preparando para poder plantar o café agora no final do ano, nas chuvas, né? E esse café, ele demora de 2 anos e meio a 3 anos para poder dar a primeira safra. Então, ele tem esse período que o produtor vai investindo, o produtor vai adubando e cuidando da lavoura para só depois de 2 anos e meio, 3, poder ter os primeiros frutos. Então, para os produtores que foram atingidos, a alternativa será erradicar essa lavoura, arrancar essa lavoura e plantar novamente. Porém, nós estamos com um prazo muito curto para que isso seja executado agora em 2024. Então, provavelmente, ele vai começar a plantar essa lavoura e se preparar lá em 2025, para aí sim colher próximo de 2027. Então, por isso que tem essa explicação toda que a gente destaca, inclusive, na nossa manchete. É um dado realmente muito preocupante, né? Imagina você investir todo esse tempo e, de repente, ter um prejuízo danado com essas queimadas. Até porque eu imagino que, Lucas, que os mais prejudicados sejam os pequenos produtores que não têm o seguro rural, por exemplo, né? Sim, é muito preocupante, principalmente para os pequenos produtores. Nós temos pequenos produtores que as lavouras foram completamente afetadas, né? Então, aonde algumas propriedades maiores, parte do café foi queimado, aonde não foi queimado, ele vai tocar normal, ele vai continuar aí com as adubações, com o cuidado com a lavoura, para poder colher e aí se implantar. Já os pequenos produtores, eles só tinham aquele café. Aquela lavoura foi perdida, ele não tem o recurso, normalmente, para poder conseguir implantar uma lavoura assim de imediato. Então, fica uma situação mais complicada ainda para esse pequeno produtor, onde ele tirava a renda aí para sustentar a sua família, essa agricultura familiar que no café é muito forte também, né? Então, eles ficam mais sensíveis a toda essa situação. E muitas vezes, como eu citei, sem o seguro rural, né? O seguro rural é uma realidade para esses produtores ou não? A maioria acaba não tendo acesso? Não, normalmente o pessoal, na maioria das vezes, não tem esse seguro rural. Como eventualmente a gente já tinha citado, o fogo não é um evento comum para a cultura do café, a geada, a gente já tem um histórico aí de geada. Os produtores que têm áreas de risco com geada já se preparam, alguns deles, e fazem um seguro para a geada. Agora, especificamente para o fogo, ainda não tive conhecimento e nem produtores que se preocupavam com isso, porque é uma coisa atípica, né? Então, o pessoal agora provavelmente deve surgir algumas linhas aí e se preocupar com isso, mas a gente espera que não ocorra novamente, né? O duro que a previsão é de um setembro muito seco, né? Deve chegar uma frente fria por aí, chuvas bem... poucas chuvas, na verdade, né? Então, a situação é de alerta, né? A situação ainda é de alerta. A gente está há quase 150 dias sem chuva, né? O que está sendo mais preocupante para os produtores? O fogo ainda continua, o pessoal ainda está se preocupando em estado de alerta nas lavouras. Eu digo que a gente vê que o cenário atual da caficultura e da agricultura como um todo não é bom devido à seca, né? Então, esse período de estiagem muito longo está causando quebra de produtividade já para esse ano. Já estamos prevendo aí uma quebra de produtividade para o ciclo seguinte, para o próximo ano, não só no café, né? Porque esse atraso das chuvas vai atrasar o plantio de soja, vai atrasar o plantio de milho, então isso também vai afetar o setor agro como um todo. Nós temos aí os preços do café com uma alta, né? Tanto para o café aqui no Brasil, nós temos também o Vietnã sendo impactado com longos períodos de seca também, e isso que está influenciando aí
essa falta de chuva para ter uma quebra de produtividade e aí impactando nos preços. Eu acredito que para o consumidor final, isso ainda nós temos um tempo aí para poder ver se vai afetar na gôndola do supermercado essa falta de café, tá? Nós ainda temos alguns, a gente chama de estoques, para poder fornecer para o mercado esse produto, mas essa falta de água, essa falta de chuva é o problema ainda mais grave. O fogo, ele atingiu muitas áreas, mas são locais mais isolados, vamos falar assim. São produtores que esses produtores vão ter sim os prejuízos, mas num âmbito global, um parque cafeiro nacional do Brasil, infelizmente ainda é um impacto muito pequeno. Isso não vai resultar numa perda de safra, uma perda de produtividade se fosse apenas o fogo, né? São casos isolados de alguns produtores e o que está mais agravante para essa situação de falta de produção e alavancando os preços é sim a seca. É a seca. Já que você citou o Vietnã, então, vamos aqui trazer um panorama importante. O Vietnã sofre demais também com as mudanças climáticas e aí o Brasil, ele vem com muita força, né, mostrando realmente o nosso potencial produtivo cada vez mais e o nosso grão tem muito valor, tem muita qualidade. Esse cenário, neste momento, fez com que o Brasil batesse recordes em relação ao preço do nosso café, né? Mas como existe toda essa tensão climática, o que a gente pode dizer desse momento? O preço está alto, o produtor está conseguindo garantir uma rentabilidade, mas ao mesmo tempo tem que lidar também com esses desafios no campo, com uma seca, com uma possível queda de safra e enfrentando ali o fogo no dia a dia em algumas regiões, né? É bem isso. O produtor de café, ele já vem de alguns anos. A gente teve uma geada muito forte nas regiões cafeeiras do Brasil em 2021. Esses cafés vêm se recuperando para poder ter um potencial produtivo. A seca já tem alguns anos que ela já vem impactando o produtor também. Então, com tudo isso, eu digo que fica uma falsa impressão de conforto esse aumento do preço, né? Mas, normalmente, na realidade, essa alta de preço não vai suprir a necessidade produtiva e econômica desse produtor, né? Então, é melhor você ter preço um pouco mais baixo da saca de café e ter produtividade, do que você ter preços altos e pouca produtividade. Porque não adianta a gente ver um cenário de café a R$ 1.470, R$ 1.500 a saca e eu não ter o produto, né? Então, com essa queda de produtividade, aumenta o preço? Aumenta, mas fica uma falsa sensação aí para os produtores de que está sendo rentável tudo isso, né? Então, a principal preocupação que a gente fica é, assim, dessas chuvas começarem a se normalizar novamente. O impacto para 2025, para a safra de 2025, já é uma realidade. E se a gente não tiver um período de chuva mais regular, como a gente tinha antes, isso pode ser pior do que o cenário que a gente enxerga hoje. Até porque em muitas regiões o fogo ainda continua, então realmente o produtor está ali acudindo à cultura, né, à plantação, sem saber muitas vezes o que fazer, se é momento já de pensar na próxima safra, até porque como é que está em relação ao mercado de mudas, Lucas? É suficiente para abastecer esse momento, não é? Não é. A gente vê nos viveiros aqui da região, justamente também tem esse agravante, que o produtor que foi afetado com o fogo, ele vai ter que plantar novamente essa lavoura. Como eu havia dito, ele já tinha que estar se preparando antes, já tem que estar preparando o solo, reservando essas mudas. E os viveiristas aqui da região, por exemplo, já estão com praticamente todas as mudas vendidas já. Eles já vendem com antecedência para entregar agora em novembro, dezembro. Os produtores que se programaram para plantar no final do ano já estão com suas mudas reservadas e compradas. Os produtores que agora, após o fogo, vão ter que renovar as áreas, corre o risco de não conseguir encontrar viveiros e mudas suficientes para poder plantar esse café. E na sua análise, né, no Brasil, neste momento, em relação ao fogo, a queimada,
O interior de São Paulo realmente é a região mais crítica ou existem outras regiões do país que merecem atenção também? Bom, jogando o cenário café, fogo, o interior de São Paulo é o mais afetado. A região de Franca, aqui de Pedregulho, a região aqui de produção de café, a Alta Mogiana, que a gente chama, né, essa região nossa, é a mais afetada em café, com fogo. Como eu havia dito, a seca afetou um geral, tá? Tanto o sul de Minas, Cerrado Mineiro, Alta Mogiana, até o Vietnã, mas o fogo é um caso daqui da nossa região de Franca, tá? Da Alta Mogiana. Então, estamos torcendo para que venha chuva logo, porque sem a chuva não vai acabar esse fogo. Vocês estão vendo imagens de muitas áreas, grandes áreas queimando, onde a gente tem mata também queimando, onde tem tronco, e vai demorar dias ali queimando, e pode ser um novo foco de incêndio. Então, para a gente resolver o problema fogo só com a volta das chuvas. E a gente tem uma previsão aí de voltar a chuvas só no final do mês de setembro. Então, fica um risco muito grande. O alerta ainda está aqui para a nossa região e para as outras regiões, porque o clima seco está para todo mundo, e aí esse risco de incêndio pode ser que pode acarretar em outras regiões, né? Começou aqui, mas que tudo dando certo, não passe para outras regiões aí, para ter mais prejuízo aí nas regiões cafeeiras. Exatamente, o prejuízo deve ser grande, hein, Lucas? Tem toda a questão também do preparo do solo, né? Depois do fogo, deve ser bem complicado, tem que ter muito investimento também do produtor rural, né? O café, como é uma cultura perene, né, que a gente chama cultura perene, que a gente trabalha o ano todo até chegar próximo de maio ali, que é a colheita, né? Então, esse café que o produtor está trabalhando a partir de agora, setembro, outubro, que ele vai começar a cuidar dessa lavoura, ele se prepara para essa lavoura colher lá em maio de 2025. Muitas lavouras que foram afetadas já estavam ali com flor para poder ter grão, a reprodução, e essas plantas foram afetadas. Então, todo o trabalho que ele já vinha fazendo, a parte de pulverização, adubação, poda, que ele já estava trabalhando nessa lavoura, todo o investimento que ele já colocou nessa lavoura, essa lavoura já não vai ser mais, não vai produzir café. Então, já tinham botões florais bem definidos para poder ter aflorado e assim continuar cuidando desse café para colher ele em 2025, essas lavouras afetadas não vão ter mais. Então, ele teve o prejuízo desse cuidado até agora, mais o cuidado que ele teria, né? Então, esse cuidado até agora para manter essa lavoura, e aí esse café que não vai produzir mais, que ele vai ter que renovar, ele vai ter entra mais investimento com plantio, contratos culturais, adubação, e aí entra a conta não fecha, né? Porque ele já estava investindo, parou, ele ia colher, não colheu. Vai investir mais para aí sim, em 2026, 2027, poder ter uma renda dessa lavoura. Nesse sentido, então, é muito importante ter apoios, né, dos governos estadual e governo federal também. É importantíssimo, principalmente para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. E, como a gente havia dito, ele precisa daquilo para poder se manter. E a ajuda do governo federal, do governo estadual, é importante que ele olhe para essas regiões que foram afetadas com fogo e crie aí alguma forma de subsidiar para que esses produtores consigam, de algum jeito, levantar, se reerguer e continuar seguindo no setor. É isso que a gente torce também, para essa recuperação e que ela seja rápida, porque o setor é muito importante, não é? Lucas, muito obrigada, viu, por trazer essas informações para a gente aqui. Um abraço para você e para todo mundo da Fundação Procafé. Um abraço para vocês também. Eu que agradeço aí a oportunidade e que numa próxima eventual entrevista a gente possa trazer boas notícias aqui para vocês e para o Parque Cafeiro como um todo. Torcemos para isso também. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento
Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único.